Meus amados irmãos, vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia. Nós vamos ler no livro de Salmos, capítulo 56. Salmos 56, versículo 12 e versículo 13. Salmos 56, versos 12 e 13. Diz assim: Ó Deus, eu te darei o que prometi. Eu te darei a minha oferta de louvor, porque me salvaste da morte e não deixaste que eu fosse derrotado. Assim, ó Deus, eu ando na tua presença, eu ando na luz da vida. Vamos fechar os olhos e orar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor seja louvado, engrandecido, através de nossas vidas nesta reunião, em que nós ofertamos a Ti, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão. Eu quero pedir neste momento, humildemente ao Senhor, a ajuda do Teu Espírito Santo, para que eu possa transmitir a palavra do Senhor que está plantada no meu coração, na minha mente para a Tua igreja. E que o Teu povo que está aqui reunido presencialmente, o Teu povo que está também reunido virtualmente, acompanhando esta reunião à distância, que aonde eles se encontrarem neste momento, o Espírito Santo do Senhor possa ministrar a cada um segundo a Tua vontade, e que o louvor seja dado sempre e somente a Ti, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Eu estava buscando esta semana uma palavra para transmitir à igreja do Senhor, e eu sempre digo para os irmãos que é uma responsabilidade muito grande cada reunião de culto, quando eu ou quem seja se coloca diante da igreja do Senhor para falar a palavra de Deus. Porque às vezes tem muitas ideias, muitos temas que poderíamos estar abordando, mas nada melhor do que a gente primeiro orar ao Senhor e reconhecer que Ele é a única e verdadeira fonte e é o único que sabe a necessidade da sua igreja e aquilo que deve ser ministrado a ela. Então essa semana eu estava lendo bastante artigos, lendo alguns livros, folheando, buscando na Bíblia, pegando um versículo, lendo outras versões da Bíblia e tentando encontrar algo que pudesse trazer à igreja do Senhor. E de repente, pasmem vocês, eu me deparei com um folheto desses de evangelismo. Esse folheto, ele deve ter sido escrito ali por volta da década de 40, 50 do século passado. Já faz um pouquinho de tempo. E o autor desse folheto, A.W. Tozer, ele já descansa no Senhor, afinal de contas ele nasceu em abril de 1897 e morreu em 63 do século passado. Mas esse homem, ele tem uma história muito linda, e foi isso que me chamou a atenção, e foi a partir daí que eu fui buscando em Deus inspiração para poder falar com vocês algo nesta noite. O A.W. Tozer, ele se converteu ao Evangelho ainda na adolescência. Eu assisti alguns vídeos, alguns documentários que falam um pouco sobre a sua história, para entender também a mensagem que ele costumava transmitir à igreja do Senhor no seu tempo. E diz a história que um dia ele, adolescente, estava indo para a sua casa. E no caminho ele se deparou com um pregador de rua. Hoje não é muito comum ver pregadores de rua, mas até algumas décadas atrás isso era muito comum, né? Eu mesmo fiz muito disso, de pegar a corneta e ir para a rua com a cornetinha e ficar falando nas esquinas. Os mais velhos fizeram muito disso, quase todos. E esse pregador de rua, ele dizia a seguinte mensagem: se você não sabe como ser salvo, apenas clame a Deus e diga para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, sou um pecador. Estas palavras foram como flechas no coração, na alma de Tozer. Quando ele chegou em sua casa, ele subiu para o sótão
e sozinho ele orou e fez um voto ao Senhor, e ali ele se entregou ao Evangelho ainda adolescente. Passaram-se 5 anos e ele recebe um convite para ser pastor de uma igreja. Mas até então, para vocês terem uma ideia, a única fonte de consulta que ele tinha era a Bíblia. Ele não tinha acesso a livros como hoje nós temos. Ele não estudou numa escola teológica, não participou de nenhum curso preparatório de pastor. Mas 5 anos depois ele estava pastoreando a sua primeira igreja com um coração totalmente voltado para missões. Então Towser, durante todo o seu ministério, que durou mais ou menos aí uns 40 anos, talvez um pouco mais, ele escreveu mais de 40 livros, mesmo sem ter nenhuma formação bíblica teológica formal como era comum. Ele publicou mais de 40 livros, e o interessante é que os seus livros foram traduzidos para muitas línguas e idiomas ao redor do mundo, e muitas pessoas, milhares de pessoas, tiveram acesso à sua mensagem, como eu tive acesso ao seu folheto, que estava guardado nas minhas coisas. Ele renunciou grande parte dos direitos autorais e as regalias que lhe eram oferecidas. Ele se casou com uma jovem chamada Ada Cecília, e o que chama atenção na sua história é que eles viveram na simplicidade. Ele tinha uma aversão ao materialismo, ao capitalismo. Eles nunca tiveram um carro, mesmo tendo se tornado um escritor famoso que percorreu alguns países, que publicou mais de 40 livros, mas ele mantinha a sua vida comum. Andava de ônibus, de trem, andava a pé, e todo o recurso que ele recebia das literaturas que ele produzia, ele investia em novas literaturas, ele investia em missões. Quando eu estava lendo essa história, eu voltei um pouquinho no tempo, quando eu tinha meus 13, 14 anos de idade, e foi outro dia, tá, gente? Eu era cobrador de ônibus, e eu conheci um pastor que já descansa no Senhor, que foi um grande apóstolo, que se chamava pastor Vigílio. E esse pastor, ele era presidente de uma grande igreja, de uma grande convenção no estado de São Paulo, uma das maiores convenções que tem no estado de São Paulo. E eu me lembrei dele, porque ele também tinha essa prática de andar de ônibus. Ele era velhinho, e ele entrava no ônibus, e ele sentava ali perto da catraca do cobrador, e ficava conversando comigo, e ficava me dando conselhos. Então eu lembrei desse tempo e da simplicidade que movia e que ainda move o coração de pessoas que se entregam verdadeiramente a Deus. Quando Towser faleceu, eles escreveram uma inscrição e colocaram no seu túmulo, uma inscrição muito pequena, que também chama muita atenção, porque no seu túmulo foi colocada as seguintes palavras: A. W. Towser, um homem de Deus. Só isso. Eu penso que não há nenhuma recompensa maior do que alguém ser reconhecido como um homem, como uma mulher de Deus. E lembro-me uma ocasião em que alguém, uma pessoa famosa, muito conhecida, estava conversando comigo e dizia: eu tenho esse desejo, eu queria muito que as pessoas me reconhecessem como um homem de Deus. Infelizmente, até o momento presente, esta pessoa não é, e talvez nunca seja conhecido como um homem de Deus por causa dos seus pecados. Mas vamos voltar um pouquinho ao texto que nós lemos, porque no texto que nós vemos que o salmista, ele está se declarando para Deus, ele está dizendo assim: ó Deus, eu te darei o que prometi. Na outra versão diz assim: eu vou cumprir os votos que te fiz, ó Deus. Então, quando a gente fala sobre compromisso, comprometimento, sobre aliança com Deus, pacto com Deus, fazer um voto ao Senhor, nós vamos ver que na Bíblia existem muitas histórias de homens de Deus que foram regidos, que foram guiados, dirigidos pelas alianças que fizeram com o Senhor.
pelos votos que eles firmaram diante do Senhor, como o próprio salmista diz aqui: o que eu prometi, eu vou cumprir. O voto que eu fiz para o Senhor, eu vou cumprir. Infelizmente, uma grande parte dos cristãos contemporâneos nunca fizeram um voto ao Senhor. Eu digo que eu sou de uma geração de crentes onde voto era uma coisa muito comum na vida dos crentes. Nós firmávamos alianças com Deus, nós nos comprometíamos com Deus em relação a algumas coisas, determinadas coisas. E a gente fazia isso porque nós tínhamos um propósito, nós queríamos receber o poder do Espírito Santo. A gente queria ser cheio da graça de Deus. Então, às vezes, nós fazíamos aqueles votos de orar todo domingo, 5 horas da manhã na igreja. E a gente ia para orar 5 horas da manhã, era um voto que nós fazíamos ao Senhor durante um determinado tempo, mas o propósito era um só. Era orar e pedir a Deus que nos enchesse do Espírito Santo, porque a gente queria falar em línguas estranhas, a gente queria profetizar, a gente queria ter revelações, a gente queria ter visão de Deus, a gente queria subir no altar e começar a falar, e de repente a igreja se derramar em lágrimas, porque Deus estava usando a gente para falar. Mas infelizmente os cristãos contemporâneos são poucos que se aventuram e se comprometem com Deus em fazer algo. Às vezes a gente diz, né? Nós vamos nos comprometer durante um período, vamos levantar 2 horas da manhã durante 30 dias para orar. A pessoa levanta o primeiro dia, segundo, no terceiro já não levanta mais. E aqueles que ainda conseguem manter uma certa firmeza quando se comprometem, talvez você seja uma dessas pessoas e não goste do que eu vou lhe dizer. Mas alguns que se comprometem quando fazem um voto ao Senhor, os seus votos estão relacionados à conquista de bens materiais. São poucos cristãos que fazem voto e se comprometem com Deus em busca de um avivamento ou de um empoderamento espiritual. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você tem alguma preocupação no teu coração, um desejo de avançar espiritualmente, se você deseja ter poder de Deus na sua vida, para em nome de Jesus orar, expulsar demônios, curar enfermos, fazer milagres acontecer, se você deseja experimentar a graça de Deus um pouco mais do que aquela que já lhe é concedida naturalmente, se você deseja ter dons espirituais e quer manter o teu coração sempre aceso com esta chama do Espírito Santo, então um dos caminhos para conquistar isso é se comprometendo com Deus, é firmando uma aliança com Deus. Quem sabe numa reunião como esta de hoje, dizer assim: Senhor, eu quero fazer um voto de durante esta semana, dedicar pelo menos 30 minutos diário para orar ao Senhor, por uma semana apenas. E orar ao Senhor, não para pedir coisas materiais, mas orar ao Senhor para pedir a presença dEle na tua vida. Eu posso te garantir que depois de 7 dias e 30 minutos de oração diária, de consagração diária a Deus, você vai experimentar algo que você nunca viveu ou nunca experimentou na sua vida. Mas talvez você diga assim: pastor, eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de me comprometer com o Senhor e depois não conseguir cumprir aquilo que eu prometi. Não tem problema. Se você falhar, vá aos pés do Senhor e diga para Ele: Senhor, a minha carne, a minha natureza foi mais forte do que o meu espírito. E tenta de novo, mais uma vez, outra vez, 2 vezes, vai tentando, porque a nossa velha natureza, ela rejeita a disciplina. A nossa velha natureza não quer ter compromisso, principalmente compromissos que vai neutralizá-la, que vai amarrá-la, que vai prendê-la, que vai tirar o domínio que ela exerce sobre nós. A nossa velha natureza está sempre dizendo: eu quero ser livre, eu quero viver a vida do meu jeito, eu quero fazer as coisas
da maneira que isto possa me trazer prazer, que possa me saciar. Não quero ter compromisso que me obrigue a fazer algo que eu tenha que fazer por obrigação. Não quero me comprometer desta maneira com Deus. Alguns até são mais extremistas e dizem assim: eu não quero me tornar um cristão legalista, então eu oro quando eu quero, na hora que eu quero, quando eu posso, e por aí afora. Não quer se comprometer com Deus. Para nós entendermos a importância de estarmos comprometidos com Deus, a gente precisa olhar para dois cenários distintos e ver em qual deles nós nos enquadramos. Procure olhar para o cenário onde a pessoa, ela quer viver livre, ela não quer se comprometer com Deus, ela não aceita de maneira alguma a disciplina ou comprometimento em relação às coisas de Deus. Então esta pessoa, ela age livremente como um moribundo, como um mendigo que vive nas ruas, que quando dá vontade de dormir, ele para em algum canto, ele deita e dorme. Quando dá vontade de comer, ele vai e pede para alguém, e come, se alimenta, e a vida segue. Esta pessoa, de certa forma, ela pode se considerar livre, sim, porque ela não tem compromisso com ninguém, com nada. Então ela vive em um mundo sem contribuir e vivendo a sua maneira, com a sua regalia. Mas por outro lado, você pode ver também alguém que é comprometido. E vejam bem, a pessoa que é comprometida, ela não é livre. Começa por aí. A pessoa que é comprometida, ela carrega sobre si o peso da responsabilidade. A pessoa que é comprometida, ela trabalha, ela é focada, porque ela deseja alguma coisa e ela se compromete com aquilo. E ainda que o mundo inteiro esteja vivendo de qualquer maneira a regalia, vivendo na liberdade, como eles dizem, mas a pessoa que é comprometida, ela decide viver amarrada aos votos que ela faz, porque ela sabe que vai ter algum resultado. Que tipo de pessoa você é? Aquele que vive como um moribundo, que faz o que quer, do jeito que quer? Ou aquela pessoa que se compromete, que se amarra à responsabilidade, à disciplina, ao comprometimento por alguma coisa? Para você entender melhor, a pessoa comprometida, ela pode ser comparada com um jovem, sim, com um jovem. Um jovem que, em pleno vigor da sua idade, ele renuncia a certas coisas. E ele decide se comprometer com a sua formação profissional, com o seu estudo, ele decide se comprometer com um futuro. Então, enquanto seus amigos se distraem, seus amigos vão para as festas, para as baladas, enquanto seus amigos se embriagam, se drogam, se prostituem e fazem tudo o que não devem, aquele jovem comprometido, ele está amarrado com um compromisso. Então ele deixa de desfrutar dessas coisas. E alguém diz assim: você vive preso ao compromisso, você vive preso aos estudos, você vive preso a isso ou aquilo outro. Mas aí o tempo passa, os anos passam. O jovem comprometido se forma. O jovem comprometido se torna um empresário de sucesso. Se torna um profissional de sucesso na sua área. Ele se torna alguém que contribui para a sociedade. Ele se torna alguém que vai influenciar outras pessoas por causa do seu testemunho. E quando ele está já na sua meia-idade, ele tem uma vida totalmente segura, porque ele se comprometeu. E aí você olha e vê aquele outro que não quis se comprometer, que falou que a vida é para ser vivida, que não fez nada, que não focou em nada, não se comprometeu com nada. E os anos se passam e ele chega na velhice e não tem nada. E sofre, porque não construiu nada, porque não edificou nada. Então eu pergunto mais uma vez para você: que tipo de pessoa você quer ser diante de Deus? Alguém que quer viver livremente, da sua maneira, do seu jeito,
e que mais tarde poderá se arrepender quando ver que a vida, ela não avançou para você, que você não conquistou, que você não realizou. Ou você quer ser alguém comprometido com a disciplina, comprometido em fazer alguma coisa que seja útil e que possa te garantir um futuro? Há muitos cristãos que se assemelham a este primeiro homem, porque não querem estar amarrado a nada. Essas pessoas que se dizem cristãos, eles transformaram a graça de Deus em libertinagem pessoal. Então eles vêm para o Evangelho, mas eles não querem ter compromisso com o Evangelho. Eles carregam a Bíblia no seu celular, no seu tablet, carregam a Bíblia na sua mochila, mas não leem a Bíblia, não se comprometem com a palavra de Deus. Eles vão aonde querem, fazem o que querem, não se cumprimentam, ou se não se comprometem. E a realidade é que, se você não se comprometer, você deixará de experimentar os milagres, o sobrenatural de Deus na sua vida. Por isso que Jesus falou, se você quer ser o meu discípulo, você precisa abandonar tudo e tomar a sua cruz. Isso é comprometimento. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Eu quero falar rapidamente para os irmãos sobre alguns comprometimentos que nós devemos ter em relação a Deus, ou seja, algumas alianças que nós precisamos ter em relação a Deus, se nós queremos viver uma vida cristã em sua plenitude. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é ser sério em relação ao pecado. Trate o pecado com seriedade. Pecado em nosso tempo, ele tem se disfarçado. O pecado tem usado nomes e caras diferentes para enganar as pessoas. Os estudantes, os nossos filhos, as nossas crianças, eles podem estar expostos ao pecado na escola, o pecado usando novas identidades, novas nomenclaturas, nomes para disfarçar o que ele realmente é. E aí os nossos filhos chegam em casa e dizem, não, mas isso não é pecado. Você está confundindo. E o pai e a mãe vai para a Bíblia, mas às vezes não conseguem explicar com clareza para os seus filhos. Porque a convicção do pecado tem sido substituída por outras coisas. Então as pessoas, elas tentam se justificar diante de Deus, encontrar sempre uma justificativa do ponto de vista humano para não aceitar a sua condição de pecador. Por exemplo, a complexidade de culpa. Tem muitas pessoas que dizem que cometeram erros, que se tornaram violentos, rebeldes, e por aí afora, não porque são pecadores, mas porque se sentem complexados, se sentem culpados por causa de algo que aconteceu na infância, de algo que aconteceu na adolescência. Então eles acabam jogando, transferindo esta culpa para o outro e diz, eu sou mau porque o outro me fez mal. Eu sou violento porque fui criado num ambiente de violência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 2 irmãos aqui na igreja. Nós somos criados em um ambiente de muita violência, onde muitas vezes, naquela época, a polícia chegava no lugar onde nós morávamos e a gente corria e se escondia debaixo da cama. A polícia às vezes invadia a casa de minha mãe procurando os bandidos que tentavam se esconder em nosso quintal. Nós vivemos algumas situações muito difíceis, mas a violência não me tornou violento e a bandidagem não me tornou um bandido. Nós não podemos transferir para os outros a culpa daquilo que nós somos, dizendo que a culpa são dos outros. A mensagem de Ezequiel é uma mensagem que ainda vale para os nossos dias. Em Ezequiel 18, 20 e 23, a palavra do Senhor diz que você não pode atribuir a sua culpa para outras pessoas perante Deus. A Bíblia diz que o filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, e nem o pai vai sofrer por causa dos pecados dos filhos. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, mas a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar.
Então diz o Senhor: vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? O Senhor responde: não, Deus não tem prazer em ver alguém que vive na maldade, alguém que vive dominado pelo pecado morrer. Deus não tem prazer. Ele diz: eu gostaria de vê-lo arrepender-se e viver. Esse é o coração de Deus em relação a nós. Quando a gente começa a ver a palavra de Deus e olhar para as Escrituras, e a gente percebe que em muitos ambientes, e por que não dizer até em ambientes cristãos, estão dando novas nomenclaturas ao pecado a fim de justificar os seus erros. E a gente percebe o quão ridículo é isso. Porque o pecado continua sendo pecado, e o pecado é o que nos separa de Deus. O pecado não mudou. A gente pode dar um novo nome, a gente pode mudar a forma, a gente pode querer criar situações para justificar, mas aos olhos de Deus não tem como justificar. Pecado é pecado, por isso a gente precisa tratar com seriedade as coisas relacionadas ao pecado. Todo pecado deve ser identificado e repudiado em nossa vida. Nós precisamos ter esta coragem de chegar diante de Deus como o salmista chegou e disse assim: ó Deus, sonda-me, tu me conheces. Deixar Deus, através do Espírito Santo, através da sua palavra, fazer uma radiografia total da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito, e ver lá dentro de nós se existe alguma coisa que precisa ser consertado. E nós aceitarmos e nos sujeitarmos à vontade de Deus, para que Ele nos libere do pecado, para que o pecado não tenha domínio sobre nós. Queridos, vejam bem, embora o pecado esteja presente em todo o mundo, no teu coração, você que se comprometeu com Deus, o pecado não deve ter lugar. O pecado não deve residir no coração do homem e da mulher que serve a Deus. Porque o nosso coração pertence a Deus, a nossa vida, o nosso corpo é morada e habitação de Deus. Então não vamos chamar pecado de outro nome, e também não vamos culpar os outros pelos nossos erros, porque nós não vamos poder chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu até que estava indo bem, mas aí eu me desviei porque alguém falou uma palavra que eu não gostei. Você não pode mudar o pecado. Se você é uma pessoa que sente inveja do outro, não fique culpando a vida, dizendo que a vida ela foi ingrata com você, dando tudo ao outro e nada para você. Assuma que você é invejoso e peça perdão a Deus e diga: Senhor, tira a inveja do meu coração. Se você é aquela pessoa que tem, sabe, aquele espírito de autocomiseração, de autopiedade, que fica achando que o mundo inteiro te odeia, e que você é a única joia que existe nesse mundo, liberte-se disso. Comece a olhar e ver que ninguém está te autocomiserando, ninguém está te diminuindo. Quem está diminuindo é você mesmo. Se você está magoado com alguém, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus para Deus te livrar da mágoa, porque a mágoa, ela pode te ferir e pode te matar. Outra coisa, não chame o teu mau humor, a tua raiva de indignação. Às vezes, a pessoa, ela, para não dizer que ela está com raiva, que ela odeia o outro, ela diz assim: eu estou indignada com tal situação. Na verdade, a indignação é o pecado do ódio disfarçado no coração de quem se sente assim. Então nós precisamos entender que não adianta a gente querer mudar de nome, porque o pecado vai continuar sendo pecado e vai nos ferir, se nós não nos convertermos ao Senhor. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, ao invés de nós tentarmos disfarçar o pecado em nossa vida, alguns, eu tenho visto muito na internet, os crentes da nova geração, tudo eles querem buscar no grego, no hebraico, no aramaico, interpretações para o que a palavra está dizendo.
E aí alguns dizem assim, não, porque no grego está escrito, e há 3.000 anos atrás, quando esta palavra foi declarada, ela tinha um outro significado, e aí fica tentando encontrar. Nós precisamos parar com esse negócio de gregologia. Esse nome não existe, gente, acabei de inventar agora. Mas a gente precisa parar com essa coisa. E precisamos aceitar que se nós estamos errados, não adianta a gente tentar se justificar procurando na semântica alguma palavra que nos justifique. Nós precisamos aceitar, somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Segundo, não seja dono de coisa alguma. Veja bem, eu não estou dizendo para você que é para você não possuir bens, para você não ter coisas. Eu também não estou dizendo para você que você deve viver pobre em estado de absoluta pobreza e morrer na pobreza. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo para você é que a gente precisa se libertar desse senso de querer possuir coisas. Porque você não é dono de nada. E muitas vezes as pessoas elas são dominadas por esse senso de posse, sabe? Isso começa desde cedo na infância e os pais precisam corrigir os filhos nesse sentido. Porque às vezes a criança chega na casa de um amiguinho e aí ele vê um brinquedo e ele vai lá e pega o brinquedo e alguém vai tomar da mão dele e diz, não, é meu, é meu, é meu, é meu. Sentimento de posse. Numa criança inocente, que ainda não sabe o que aquilo significa, mas que se não for ensinada, ela vai se tornar um adulto achando que ela tem direito à propriedade de tudo. Nós não somos donos de nada. Esse senso do que é meu é muito prejudicial para o nosso espírito, porque quando a gente acha que nós somos dono de alguma coisa, a gente passa a viver em função daquela coisa. Então tudo que a gente faz, a gente quer fazer por causa daquela coisa. E a gente acaba se tornando escravo dela. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você parar para pensar um pouco e ver que você não é dono de nada e que Deus é dono de tudo, você vai se sentir mais livre. Porque quando você olhar para a casa que você tem, você vai dizer assim, é de Deus. Porque na hora que você morrer, não vai ficar para você, ninguém vai carregar a casa e vai sepultá-la com você. Então a gente precisa se libertar desse senso de posse, de achar que nós somos dono de alguma coisa, porque nós não somos donos de nada, Deus é dono de tudo. E a gente, quando a gente entrega na mão de Deus, então a gente deixa de se preocupar, porque você não pode perder aquilo que não é teu. Então o teu coração, a tua alma fica liberta, para que você possa viver melhor a sua vida em relação a Deus. Entregue nas mãos do Senhor as tuas posses. Entregue nas mãos do Senhor os seus filhos. Eu sei que tem muitos pais aqui, e eu não sou diferente de vocês. Eu penso assim, que meus filhos deveriam casar e deveriam morar tudo em cima de mim. Tudo junto. Mas não vai dar certo. Não deu. Porque os meus filhos não são meus. Eles são presentes de Deus que eu cuido por um tempo e depois eles vão seguir a vida deles. Às vezes a gente quer ser dono dos filhos, quer ser dono da família. A gente quer ser dono de tudo. E sabe o que acontece? A gente perde a saúde por causa disso. A gente perde a alegria de viver por causa disso. Eu ontem, e eu quero me redimir aqui agora, diante de Deus e da igreja, porque ontem um senhorzinho bateu no meu carro, um pastor bateu no meu carro, outro pastor, um pastor bateu no carro do pastor. E o meu filho falou para mim assim, pai, não fica nervoso. Eu falei, não estou nervoso, não estou nervoso. Peraí, não estou nervoso. Mas o homem foi tão gentil, que ele desceu, estava tão apavorado, tão desesperado. E ele já chegou falando, olha, eu sou cristão. Acho que é tipo assim, não briga comigo não. Eu sou cristão, ó, tem minha Bíblia e tal. E aí, no fim, resolveu tudo. Só que aí depois o meu filho, fazendo um cafunézinho no pai, você está calmo, pai? Estou calmo. Está calmo mesmo? Estou, mas eu estou triste. Falei para ele, eu estou triste, porque amassou meu carro. Aí eu vou para casa, começo a estudar a Bíblia, e falo, amanhã eu vou ter que pregar sobre isso e falar que o carro não é meu, como é que fica? Então eu estou pedindo perdão para vocês, porque eu fiquei triste, mas a verdade é que o carro não é meu.
Porque às vezes a gente não percebe, mas olha como que as coisas são sutis. Aquilo tirou a minha paz de uma maneira que eu tive que voltar para casa tomar um remédio para dor de cabeça, de tanta tristeza que eu estava sentindo. Às vezes nós somos tomados por esse sentimento de posse. E aí a gente acha que é dono de alguma coisa. A gente perde a alegria. A gente perde até a amizade por causa disso. A gente deixa de viver a vida por causa de coisas que nós achamos que são preciosas, quando na verdade essas coisas não valem absolutamente nada. Jesus falou assim: onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Então, se você coloca o teu coração em algo que você acha que é sua propriedade, que você tem posse, o teu coração vai estar naquilo, não vai estar em Deus, e você vai deixar de viver experiências com Deus, porque o teu coração não pertence a Ele. Terceira coisa que nós precisamos aprender é nunca se defender, porque a gente nasce com esse desejo também de defesa. A gente está sempre tentando se defender. E deixa eu te falar uma coisa: se você insistir em querer se defender, Deus vai deixar você se defender, e você vai apanhar, você vai perder. Porque muitas vezes nós queremos, ao invés da gente confiar no Senhor, lá no livro de Salmos, ou melhor, em Êxodos 23, 22, o Senhor disse para Moisés assim: eu serei inimigo dos seus inimigos, adversário dos seus adversários. Gente, para que você vai ficar querendo se defender, se você tem um Deus que se coloca em posição para te defender? E Ele diz: eu serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Você não precisa se preocupar, porque Deus está na frente, no comando da tua vida, e Ele fará aquilo que é justo. No Salmo 91:2, o salmista diz: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor, o Senhor é o meu protetor. O crente que confia em Deus, ele não tem que lutar, porque Deus luta por nós todos os dias. Desde o momento que você acorda, Deus está lutando, está trabalhando, os anjos de Deus estão à sua disposição. E quando eu falo de se defender, uma das coisas que mais nos preocupa é a nossa reputação. Eu acho que a vida foi me ensinando a ser calmo, porque quando eu era jovem, se alguém falava de mim, eu já queria ir tirar satisfação. E eu fiz isso muitas vezes, e sabe que eu ganhei nada, além de raiva. A gente vai aprendendo a confiar no Senhor, porque para nós a reputação é muito importante. Só que a gente tem um conceito errado sobre o que é reputação. Porque a gente acha que reputação é o que os outros pensam sobre nós. E aí a gente fica muito preocupado com o que os outros estão falando de nós. A gente passa a viver em função dos outros. Para o mundo, realmente isso pode ser reputação. E a gente precisa tomar cuidado, porque se alguém fala alguma coisa, a gente já quer correr, já quer abafar, a gente quer se defender. E se tem uma coisa que é difícil, é você se defender quando estão falando de você, porque você é a última pessoa a saber. Quando o teu bairro inteiro já sabe, a tua cidade inteira já sabe, já rolou nas redes sociais, já alcançou o mundo, o globo, aí você descobre que estão falando de você, o que você faz? Então não fique querendo se defender, apenas siga o teu caminho, deixa Deus te guiar. Olha o que o Senhor disse para Isaías, no capítulo 54, versículo 17: nenhuma arma poderá derrotar você, se alguém for ao tribunal para acusá-lo, você não será condenada. O que eu faço pelos meus servos é isto: eu dou vitória, pronto, falei, diz o Senhor. Então vejam, se você conhece a Deus, e se você deseja viver experiências com Deus, então não fique parado no caminho ouvindo o que as pessoas têm para dizer sobre você. Porque se você parar para ouvir o que os outros estão dizendo, deixa eu te dizer uma coisa: a alegria do teu coração será roubada, e no lugar dela virá tristeza. A paz que você tem no coração será roubada, e no lugar dela virá a ira, a mágoa, o senso de querer resolver as coisas.
Então não pare para ouvir o que os outros estão dizendo. Olha o que o nosso irmão Pedro disse na primeira carta, no capítulo 3:16. Ele fala assim: quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Porque você não vai discutir, você não vai brigar, você não vai querer se justificar, você vai simplesmente viver a vida que Deus lhe deu para viver. Você vai viver a natureza de Cristo em você, e as pessoas vão olhar e vão começar a dizer: uau, nós estávamos enganados. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem vai te condenar? Se foi Cristo Jesus que morreu por você, e Ele ressuscitou, está à direita de Deus, Ele intercede por você, você não precisa de que mais ninguém te defenda diante de Deus, porque você já tem um advogado que está no céu e que te defende. As coisas mudam quando você se cala. Anote aí para você não esquecer. As coisas mudam quando você se cala, quando você segue em frente e deixa Deus te defender. Pedro, capítulo 2, 12 diz: a conduta de vocês entre os descrentes deve ser boa, para que quando eles acusarem vocês de algum crime, eles tenham de reconhecer que vocês são bons, que vocês praticaram boas ações. Em quarto lugar, nós precisamos estar comprometidos também com esta verdade, de nunca passar adiante algo que prejudique alguém. Pedro diz assim: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, o amor perdoa muitos pecados. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você saiba disso, mas se você não sabe, vai ficar sabendo hoje. Fofoqueiro não tem parte no reino de Deus. Você entendeu? Se você entendeu, dá um amém. Eu vou falar de novo, ó. Fofoqueiro não tem parte no reino de Deus. Você entendeu? Amém. Se você sabe de alguma coisa do teu irmão, que vai ferir o teu irmão, que vai manchar a reputação do teu irmão, eu tenho um convite: enterre. Como assim, pastor? Se alguém vir falar com você alguma coisa do seu irmão, simplesmente ouça. E quando a pessoa sair, cave no mais profundo do teu ser uma sepultura. Coloque nela o nome de silêncio. E nessa sepultura coloque um jazigo, uma letra bem grande, escrita assim, uma lápide bem grande, escrita assim: aqui jaz a história sobre o meu irmão. Aqui jaz a acusação do meu irmão. Morreu, não passa adiante. Não leve adiante, porque Deus vai julgar cada um segundo a sua justiça. Jesus disse assim lá em Mateus 7, não julguem os outros, para que vocês não sejam julgados por Deus. Quando a gente julga alguém, Deus nos julga. Então Jesus está falando: não julgue os outros, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. Se você fala mal de alguém, se você acusa indevidamente alguém, olha o que a palavra diz, que Deus usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. E aí eu pergunto para vocês, dá medo ou não dá? Só de pensar naquela fofoquinha que eu falei, que não deveria ter falado, e agora saber que Deus vai pagar com a mesma moeda, gente. Corra à cruz e peça perdão. Se você quer que Deus seja bondoso com você, seja bondoso com as pessoas. Se você quer que Deus te perdoe, perdoe as pessoas. Jesus ensinou isso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Nós precisamos da graça de Deus. E a graça de Deus é um favor imerecido, que somente aqueles que foram convidados pelo Senhor poderão se assentar a esta mesa e poderão desfrutar dessa graça, que nós sejamos um deles. Em quinto lugar, nunca aceite qualquer glória para si. Nenhuma glória. Deixa eu te falar uma coisa. Deus é zeloso. E se tem uma coisa que Deus não faz, é repartir a glória dele com outros. A glória é só para ele.
Ele diz em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ou seja, é muito natural, olha o que eu vou dizer porque isso é muito sério. É muito natural que às vezes as pessoas queiram prestar serviço na igreja. Eu me preocupo muito com gente que quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu estou sendo sincero. Porque muitas vezes as pessoas querem trabalhar para demonstrar os seus talentos. Elas querem servir ao Senhor, mas ao mesmo tempo elas também querem ser vistas pelas pessoas. E aí está o problema. Porque quando às vezes querem fazer muita coisa para que os outros vejam, e a gente tem que tomar cuidado, porque alguém vai chegar e vai dizer assim, parabéns. Eu estava olhando aqui, você é o cara. Eu disse para o meu filho outro dia, uma pessoa mandou uma mensagem para mim, não faço a mínima ideia quem é. E escreveu assim, Aguinaldo, você é top, você é o cara. Aí eu escrevi para a pessoa, quem é você? Não me respondeu. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de elogios. Porque Deus não divide a glória. E às vezes o diabo pode usar alguém para poder trazer um pouquinho de glória para você. Para você falar, uau, sou o cara. E esse é um terreno muito perigoso. Porque nós não fomos chamados por Deus para buscar glória entre os nossos irmãos. Nós somos chamados por Deus para viver no domínio da glória de Deus. Porque a glória é dele e não é nossa. Um certo pregador, por nome de Meister Eckhart, ele pregou uma vez um sermão que falava sobre a purificação de Jesus no templo. Todo mundo conhece a história. Jesus entrou lá no templo, pegou o chicote e desceu o rei num monte de gente que estava comercializando coisas no templo. E eu gostei muito da definição desse pregador, porque ele diz assim, ora, não havia nada de errado com aqueles homens que vendiam e compravam ali. Eles estavam fazendo o serviço deles. Só que ele diz assim, não havia nada de errado em trocar dinheiro ali, porque era o serviço deles. Não havia nada de errado, porque aquilo tinha que ser feito. As pessoas iam ao templo para sacrificar, e elas tinham que comprar os animais para sacrificar. Então era um negócio lícito. Mas ele continua e diz assim, que o pecado deles se resumia no fato de fazerem isso para ter lucro. O problema não estava no que eles estavam fazendo, mas na motivação que estava por trás de tudo. Eles ganhavam certa porcentagem para servir ao Senhor, ou seja, eles ganhavam pelo que estavam fazendo. E aí ele conclui e diz assim, que quem quer que sirva por uma comissão, por um pouquinho de glória que seja, que ele possa tirar desse serviço, ele deixa de ser servo e se torna comerciante e não tem lugar no templo. Nós precisamos ter, portanto, esse cuidado, porque às vezes nós estamos fazendo as coisas, mas nós estamos o tempo todo esperando que alguém faça uma selfie. Nós estamos o tempo todo esperando que alguém chegue aí e nos aplauda. Nós estamos o tempo todo esperando que alguém chegue e diga, uau, você é o cara. E quando isso acontece, nós nos tornamos como os mercadores do templo. Nós estamos fazendo a coisa certa, que deve ser feita, mas estamos recebendo a glória aqui nesta vida. E a nossa recompensa não é aqui, a nossa recompensa é no céu. Então, se você está servindo ao Senhor, e às vezes quase sem perceber, essa é uma palavra para todos nós, é uma palavra para mim também. Porque às vezes inconscientemente nós podemos estar agindo. Se a gente está fazendo, servindo ao Senhor, e a gente fica triste quando ninguém nos dá parabéns pelo que nós fizemos. Se a gente está servindo ao Senhor e a gente fica triste porque ninguém nos elogia perante a congregação. Se nós estamos servindo ao Senhor, mas estamos querendo que alguém reconheça o nosso trabalho, cuidado, porque isso irá espantar o poder de Deus do seu Espírito, porque Deus não divide a glória com ninguém. E quando a gente aceita, ou a gente exige, ou a gente quer esta glória, Deus remove a sua glória, porque Ele não compartilha desse tipo de glória. Então nós precisamos, queridos,
nos comprometer com o Senhor. Eu vou parar por aqui. Há muita mais coisa para dizer à igreja do Senhor. Mas eu quero simplesmente dizer para você, eu conheço pessoas que escrevem na Bíblia os seus compromissos com Deus. Talvez você seja uma dessas pessoas. Que às vezes escreve, eu escrevia no celular, tá, gente? Eu punha para despertar, aí o meu celular estava escrito lá alguns compromissos que eu tinha com Deus, para não esquecer. Mas não adianta a gente ficar escrevendo na Bíblia e dizendo assim, você vai escrever lá, eu preciso levar o pecado a sério. Você escrever lá, eu não sou dono de nada que eu possuo. Você não adianta você ficar escrevendo assim, não preciso me defender, Deus me defende. Ou quem sabe dizer assim, a partir de hoje não farei fofoca contra o meu irmão. Não aceito glória, vou dar tudo para Deus. Não adianta a gente escrever isso na nossa Bíblia, no nosso celular, colocar uma imagem legal na mídia social e dizer, olha, é isso que eu sou. Não adianta fazermos nada disso se estes votos ficarem apenas na superfície. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos introduzir estes votos e a nossa velha natureza à cruz de Cristo. Permitir que a cruz venha ocupar o centro da nossa vida. Vejam que ninguém jamais pode recuar depois de ter tomado a cruz. Ninguém. Quando você toma a cruz e decide seguir a Jesus, você diz adeus para o pecado. Então você não precisa ficar escrevendo como se fosse uma motivação pessoal do que você deve fazer. Tudo o que nós precisamos é apenas colocar na cruz, crucificar na cruz, porque se nós morrermos com Cristo, com Ele também nós ressuscitaremos. Eu vou parar, gente, dá vontade de continuar aqui, que é tão lindo falar a palavra de Deus, mas tem que parar. Raquel, vem para cá. Porque aí quando você cantar, Raquel, o povo aproveita, já oferta também. Mas eu só preciso dizer mais uma coisa para você antes de terminar. Como nós estamos evangelizando? Como nós estamos anunciando o Evangelho? Eu estava pensando um pouco sobre isso. Porque muitas vezes a gente vai até as pessoas e tudo que a gente sabe dizer para as pessoas é: venham experimentar um pouquinho de Jesus. Quem sabe você gosta? Sabe, como se Jesus fosse algum produto na vitrine, que a gente fala assim, ó, experimenta um pouquinho, se você gostar você leva para casa. E aí às vezes a gente cria alguns artifícios, a gente começa a dizer, não vai lá por causa disso, vai por causa daquilo outro. Mas o Evangelho não é um produto para ser testado. O Evangelho já foi aprovado e aprovado por Deus desde a eternidade. O Evangelho é a única bússola que pode nos conduzir ao norte, que é Cristo. Então nós não devemos jamais pregar, evangelizar e dizer para as pessoas, olha, se você quiser, você vem, tenta, se não der certo, aí você procura outra religião. Não, o que eu quero te dizer é que você precisa aceitar a Jesus. É que você precisa reconhecê-lo na tua vida. Que se você quer viver o milagre de Deus na tua vida, você precisa deixar Jesus ser o Senhor da tua vida. Ele não é objeto, não é produto para ser testado ou experimentado. O maior teste Ele já deu na cruz, quando Ele morreu por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ter vida com Deus. Que o Senhor abençoe a todos. Você pode se colocar em pé por um instante.